Olá, bem-vindos. Estamos em mais um programa do À Quinta, aqui na sua RCA Ribatejo, e hoje com um convidado ligado às águas. Estamos a falar do Dr. Ramiro Matos, Presidente do Conselho de Administração da Empresa Municipal Águas de Santarém, e com ele estabeleceremos a conversa nestes próximos minutos, que decorre mais ou menos durante esta próxima hora. Neste programa À Quinta, agradecendo já de início, Dr. Ramiro, o facto de ter estado disponível para podermos fazer uma conversa que está a ser feita também aqui no edifício das Águas de Santarém. Nós temos por hábito começar este tipo de programas por dados ou elementos mais pessoais, por isso perguntava-lhe, é oriundo daqui da região? Santarém, Cartacho, Algures? Sim. É por aí. Bem, antes de mais agradecer-vos naturalmente a oportunidade e o convite para estar convosco, ou melhor, para vos receber, que é um gosto receber-vos aqui no edifício social. Eu sou, efetivamente, eu costumo dizer, eu sou de Santarém, nascido em Santarém, no cartão do cidadão, que agora não tem a naturalidade, mas no bilhete de identidade, eu tenho o Cartacho, mas foi um mero acaso, só fui lá nascer e regressei para Santarém, por tradição de família. A minha ligação é sobretudo a Santarém, embora naturalmente a minha família, quer da parte materna, quer paterna, tem uma forte ligação com o Cartacho, e daí ter nascido no Cartacho, mas foram umas horas talvez que eu estive no Cartacho apenas para nascer. Antes e depois, antes de ter nascido e logo após ter nascido, tenho estado sempre em Santarém. Fui tirar o curso, tirei o curso de Direito em 5 anos, em Lisboa, e regressei logo após ter tirado. Gosto muito de Santarém e por aqui quero continuar a estar. Experiência profissional, portanto, nessa área do direito e também aqui na região, em Santarém? Sim, eu sou advogado e contando, digamos, o tempo que fiz o estágio desde 1997 e, portanto, já lá vão 26 anos. Portanto, sempre fui exercendo, mesmo quando estive em a desempenhar outras funções de gestão ou autárquicas, eu mantive sempre a minha ligação ao direito e, por exemplo, quando estive na Câmara Municipal, estive uma grande parte em regime de não exclusividade, portanto estive o chamado meio tempo, apesar de dar lá o tempo inteiro, mas em regime porque eu continuava a fazer pareceres da atividade profissional, e essa é a minha atividade profissional de base e é essa que eu sempre exerci e que quero continuar a exercer. Naturalmente, a gestão também é uma área que sempre me fascinou muito e que faço. Tenho empresas minhas também e faço essa gestão e também tive em alguns momentos na gestão de empresas públicas ou semipúblicas ao longo destes anos de vida profissional que levo. Portanto, experiência profissional na área do direito, da gestão e também algum percurso político aqui também na região. Sim. Esteve na Câmara? Estive na Câmara como vereador e vice-presidente durante quase um mandato, saí antes do final do mandato. Antes tinha estado como vereador, digamos, chamado vereador da oposição, no mandato anterior. Eu era quarto da lista, mas mais ou menos, 2000? Foi em eleições de 2000, portanto foi em 2001. Portanto, eu estive na Câmara entre 2001 e 2005 como vereador da oposição. Era o quarto da lista, mas a maior parte das vezes ia porque algum dos outros elementos, na altura o engenheiro José Andrade, o Dr. Hélia Félix e o Dr. Henrique Soares Cruz, e portanto eu ia muitas vezes às reuniões, e depois em 2005, com a viragem, passei no mandato seguinte a vice-presidente da Câmara. Naturalmente na política já desempenhei outras funções, fui presidente da Conselhia do PSD em Santarém, fui vice-presidente da Distrital, tive outros cargos nos órgãos partidários a nível nacional, a nível distrital e a nível local, em tempos, e desde que fui militante do PSD por convicção a partir do dia em que fiz 18 anos, que era a condição para ser, não é? Era ser maior, e portanto a minha inscrição é exatamente do dia em que completei 18 anos no PSD
e me mantenho como militante do PSD com muito gosto e honra, porque sou social-democrata, ideologicamente social-democrata, e é o partido em que me revejo. Exatamente. Já agora, a propósito desses últimos comentários, eu tenho aqui também uma questão. Quando saiu da Câmara, é uma coisa que foi tabu? É conhecida? Não? Há muitas pessoas. Não, acho que não foi tabu percebem. nenhum, era publicamente conhecido. Eu simplesmente não fiz nenhum alarde, as coisas foram, digamos, pacíficas em termos de opinião pública. Não interessariam os fundamentos, interessaria apenas que eu não era minimamente compatível com o presidente da altura e, como tal, não sendo compatível, não poderia continuar. Muito bem. Estamos com esta informação e com este foco também, não só neste percurso, que já vimos que é bem diversificado e que implica também com várias funções e que se cruza com várias funções, quer digitais, quer conselhos. Já agora, e também a propósito disso, já agora à partida, e antes de entrarmos neste capítulo mais das águas, também é dito, em termos pessoais, vai-se ouvindo que está muito, ou tem sido muito o mentor das organizações políticas do PSD, Conselho, por assim dizer, em Santarém. Sente-se bem, é confortável esse tipo de situação, de estatuto que lhe dão de ser a pessoa estratega do PSD em Santarém, ou isso não é uma leitura errada? Não, é uma leitura completamente errada. É daquelas questões em que diz o velho ditado, umas vezes tem-se a fama e o proveito, noutras tem-se a fama, mas não se tem o proveito. E esse é um daqueles casos em que eu posso ter a fama, admito que se vai dizendo, Ouve-se. vai-se dizendo, mas não corresponde à verdade. É assim, eu acho que a ideia que passa, ou melhor, o fundamento desse facto, ou desse boato, até pode ser elogioso para mim, não é? As pessoas reconhecerem-me, digamos, qualidades de estratégia política e de estratégia de gestão. Mas depois está subjacente, e geralmente esses boatos passam sempre na oposição, querendo de alguma forma tentar minimizar as outras pessoas que, digamos, estariam sujeitos a uma estratégia. Mas isso não é verdade. Eu, efetivamente, eu acho que posso, se isso possa dar alguma medalha numa altura em que os políticos e a política estão tão descredibilizados, nomeadamente por estas patetices que têm acontecido no governo, e que ajudam muito a isso, e se posso dizer que haja alguma coisa na política que nos possa atribuir uma medalha, aquilo que eu posso dizer, a medalha que tenho é uma medalha de trabalho, de trabalhar em prol da terra, trabalhar em prol de Santarém, não só a minha passagem pela política, digamos, nos anos de vida e de vida profissional que eu tenho, são mínimos, não é? Eu tive 3 anos na Câmara, como executivo, tive outros 4 anos intermitente com reuniões, que acaba por não ser um cargo executivo, e, portanto, a minha passagem na política é essa. Naturalmente, era eu que era presidente do PSD no momento em que efetivamente se deu a viragem política do PS para o PSD em Santarém. E se há alguma medalha que eu possa ter e que eu possa pôr, é essa. Eu acho que a partir daí as pessoas podem achar que, atendendo a essa viragem, e como era presidente do PSD, continuei a ser, depois desempenhei alguns cargos distritais, que possa ter aquilo que se chama em alguns setores como alguma influência política, ou pelo menos que as pessoas me ouçam. E é apenas isso que eu faço. Quando as pessoas querem uma opinião minha, eu dou, mas eu não corro atrás de ninguém para dar opinião. Não me intrometo no trabalho. Eu não faço ideia, é residual a minha participação fora dos órgãos de partido, relativamente a assuntos da Câmara. Eu acompanho pela comunicação social. Há muita essa ligação. Eu acompanho pela comunicação social. Eu aqui exerço um cargo de gestão, não há política aqui, nas Águas de Santarém. Mesmo o facto de haver um Conselho de Administração que tem uma nomeação
digamos, pelos partidos que estão na Câmara, que são a nomeação da Câmara, mas aqui não há política, nem há partidos, não olhamos à cor de ninguém aqui dentro, nem à cor das juntas de freguesia com quem trabalhamos, onde intervimos, não há, e toda a gente sabe isso é público. Relativamente à Câmara, a Câmara tem um presidente, tem vereadores, tem um bom presidente, tem bons vereadores, todos eles, e portanto eles conduzem de acordo com aquilo que entendem. O que é que às vezes acontece? Acontecem conversas políticas, e eu desempenhei ainda no último mandato, e terminou há pouco tempo, quando o Dr. Ricardo Gonçalves deixou de ser o presidente do PSD. Enquanto ele foi presidente do PSD aqui, eu fui vice-presidente dele, e portanto aquilo que seria, digamos, acompanhado em sede partidária, naturalmente eu acompanhava e dava a minha opinião. Posso dizer que discordamos de algumas coisas e concordamos noutras, como uma normal relação de duas pessoas que fizeram um percurso político na mesma altura, que somos da mesma idade, que somos amigos desde miúdos praticamente, e, portanto é normal que nós conversemos. Mas daí a extrapolar que há alguma estratégia da minha parte, isso é completamente falso. O Dr. Ricardo Gonçalves tem a estratégia muito bem definida para a cidade, para a Câmara Municipal. Quando ele ou algum vereador ou alguém relacionado com alguma questão autárquica me pergunta a opinião, porque eu estou na sociedade civil, quando se está nos órgãos autárquicos, há inevitavelmente a máquina absorve as pessoas, e o círculo em que as pessoas muitas vezes veem as coisas é um círculo um bocadinho curto. Sim. E portanto, quando nós estamos de fora, quando nós lidamos diariamente, eu lido com clientes, com pessoas na rua, aqui, com outra visão. Tenho uma visão diferente. Sim. E acho que muitas vezes, as poucas vezes que me perguntam uma opinião sobre determinado tema, perguntam por isso, por ser uma pessoa fora, digamos, daquele círculo da gestão camarária, e é exclusivamente só isso. É certo que não me agrada naturalmente esse boato, mas tenho essa certeza. É um boato criado pela oposição para minimizar alguém perante outra pessoa. Há pessoas que depois também gostam de dizer isso para criar alguma fricção entre as pessoas, porque ninguém também gosta de ser visto como estratega de outro, nem o contrário, e portanto, mas isso é uma questão... Veio a propósito da conversa e ficou esclarecido. Agradeço-lhe a pergunta, porque eu acho que nestas ocasiões também temos que falar daquilo que nós sabemos que se diz, ou etc, e pronto, e dou a minha opinião. E muito bem. Vamos então focar-nos agora um pouco mais nas Águas de Santarém, a empresa municipal, que deriva de um processo anterior, serviços municipalizados. Muitas diferenças entre um antes e agora, empresa municipal de águas? Muitas diferenças. Eu estive no Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados, salvo erro, desde o ano de 2001, e acho que até 2006, 2007, eu acho que até tive até mesmo praticamente a transição para a empresa municipal. As diferenças são grandes. As empresas municipais, quando são levadas na verdadeira acessão da palavra, naquilo para a qual foram criadas na lei, são efetivamente eficientes, porque trazem a gestão, as regras da gestão privada para uma entidade pública, ou pelo menos a exercer uma atividade, um serviço, uma concessão que é pública. E as regras de direito privado e as regras de gestão são muito mais expeditas e permitem que efetivamente a empresa municipal seja muito mais eficiente do que seriam os serviços municipalizados. Isto não quer dizer, os serviços municipalizados sempre trabalharam muito bem, acho que temos, e muita gente por aqui passou, no Conselho de Administração e como técnico, e eu quero naturalmente aqui prestar homenagem a todas as pessoas que aqui passaram enquanto serviços municipalizados, que fizeram tudo o que podiam e que o quadro legal lhes permitia. Sim. Mas com essa parte da gestão privada... Com a alteração para a empresa municipal, ganha-se outra dinâmica, e acho que há
um disparar que é visível em todos os indicadores. Há um disparar ao nível do investimento, há um disparar ao nível da qualidade de serviço, da relação com o cliente. Porquê? Porque, digamos, entramos num nível de comparação, até por exemplo, quando estamos a comparar as entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais, apesar de, em alguns critérios, podemos entrar em linha de comparação com as entidades que são empresas municipais ou intermunicipais ou concessões privadas, essas nós comparamos diretamente, e só por vezes é que as comparamos com os serviços que são desempenhados diretamente pelas câmaras. Serviços municipalizados também ainda existem, poucos é certo, mas com aquelas que são efetivamente geridas diretamente pelas câmaras. As câmaras, infelizmente, e acho que o nosso direito das autarquias locais necessitaria de uma revisão, apesar de nas últimas 2 décadas terem existido evoluções positivas, mas acho que continuávamos a precisar de uma flexibilização que permitisse nas empresas municipais? Não, nas câmaras, no direito autárquico. Continuávamos a precisar. Acho que as empresas municipais o regime está bem feito, está cada vez mais autonomizado, e é assim que as empresas têm que ser vistas. As empresas são autónomas, as pessoas que estão nas empresas, em cargos de direção-geral ou de conselho de administração, têm que ser responsáveis, têm que contratualizar com o acionista. O município aqui é o acionista. É o acionista como são acionistas, digamos, pessoas de outras empresas, de sociedades anónimas, de grupos de empresas, que muitas vezes o Conselho de Administração nem conhece o acionista, porque o capital está disperso, e aqui passa-se exatamente. O município aqui é o nosso acionista e naturalmente, tem o poder de, como acionista, nos dar algumas instruções de gestão, mas posso dizer que há uma excelente relação entre o município e a empresa, falamos dos temas, colocamos os temas, temos alguns pontos de confluência. Vou dar um exemplo prático. Temos que apresentar na próxima semana os projetos para financiamento no Portugal 2030. É claro que os projetos da empresa Águas de Santarém, da empresa municipal, vão ser apresentados em conjunto com os do município, na medida em que as verbas são atribuídas pela União Europeia por divisões territoriais, no caso pelas NUTS 3, e depois dentro das NUTS 3 por município, e portanto nós temos que apresentar em conjunto. Mas fora disso, e na gestão do dia-a-dia, na relação entre acionista e participada, é isso que existe. Ou seja, não somos como os serviços municipalizados têm tendência a ser um departamento da Câmara. Da Câmara, sim. Tem autonomia, apresenta resultados anuais e em função disso serão avaliados. E é feita a avaliação da gestão. Já agora, para ficarmos a saber, que normalmente também se ouve e as pessoas não têm o cuidado de se calhar ir ao site ou assim, atualmente, da estrutura Águas de Santarém, quem é que faz parte? Então, portanto, o Conselho de Administração é composto por mim, pela doutora Carmen Antunes e pelo engenheiro José Augusto. A doutora Carmen Antunes foi até há pouco tempo vereadora, saiu da variação, continua como membro do Conselho de Administração. E o engenheiro José Augusto foi vereador também de oposição no mandato passado, foi presidente da Junta de Freguesia, um grande presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo, e é uma pessoa ligada ao setor e com quem, quer com ele, quer com a doutora Carmen, temos uma excelente relação. Todas as decisões de planeamento, de programação, de realização de despesas são feitas pelo Conselho de Administração, não estão delegadas. Temos o Diretor-Geral que tem uma delegação de competências, mas também é mínima. Todas as deliberações são tomadas pelo Conselho, e todas as deliberações têm sido tomadas por unanimidade, fruto de, digamos, uma visão concertada, uma visão que trocamos opiniões, temos a nossa sensibilidade
diferente como pessoas, e isso é muito útil num Conselho de Administração, é excelente mesmo. E este é o, digamos, eu já tive outros 2 membros no Conselho de Administração. Exato. Depois eu ia dizer isso, não estava à espera, quando tomou posse como Presidente do Conselho de Administração, de haver este acordo há um ano e pouco. Não estava, não era uma coisa que fosse previsível, acho que nem por mim nem por ninguém. Sim. Mas tomei de muito bom grado, digamos, essa digamos, questão que foi negociada pelas 2 forças políticas, de ter no Conselho de Administração uma pessoa que é indicada pelo Partido Socialista, até porque, como eu disse há pouco, há uma maior troca de experiências entre pessoas que têm visões diferentes, que têm experiências profissionais diferentes. Eu sou de Direito, o engenheiro José Augusto está ligado à questão das águas e à engenharia, a doutora Carmen Antunes é de Recursos Humanos. Isto é muito salutar, que se trocam experiências, e depois também para haver uma certeza que não temos aqui nada escondido, não temos aqui nada debaixo do tapete, porque fazemos a gestão integralmente pelos 3, e o Conselho de Administração, como eu disse, delibera tudo o que em conformidade, o que é o que passa pela empresa e no âmbito das suas competências. Já agora as conversas vão sendo assim, e a propósito disso, e antes de avançar mais para desafios e projetos da empresa, e a propósito da estrutura, a passagem da antiga responsável das Águas de Santarém para a nova administração. Foi um processo pacífico? A doutora Teresa Ferreira. Foi um processo... Não, foi um processo muito pacífico, quer dizer, eu conheço a doutora Teresa Ferreira há anos, muito antes de quer ela, quer eu estarmos nestas funções, temos uma excelente relação e foi muito pacífico e, aliás, para mim foi excelente quando entrei para o Conselho de Administração, ter a manutenção da administradora executiva, porque naturalmente os assuntos continuaram e foram geridos. É claro que quando nós entramos nestas coisas, e todos nós, mais uma vez, temos visões diferentes, queremos trazer outras ideias, e isso foi muito bem aceito também pela doutora Teresa, e nós estamos bem. A doutora Teresa teve um desafio profissional, e eu nestas coisas acho que ela teve uma postura muito digna, muito transparente, porque nos conselhos de administração há limitação de mandatos. E, portanto... Ela já estava também nesses limites, quase. A Teresa estaria... Mas não é só por isso, não é isso que eu quero dizer que ela estivesse perto ou longe. O que eu quero dizer é que, quando se vem para os cargos públicos, e eu sempre estive assim, estes cargos não são a minha profissão. Está-se nos cargos? Está-se a dar o máximo com objetivos, a trabalhar para a cidade que nós gostamos e para o concelho que nós gostamos. E temos que ter sempre esta liberdade, temos que ter sempre este sentimento que nós não pertencemos a estas entidades, nós não estamos cá colados e não podemos cá estar muito tempo. E, portanto, nós temos que ver estas entradas e estas saídas, nomeadamente nestes cargos, como uma questão natural e que só indica e só tende, ou só pode ter uma leitura positiva por parte das pessoas, que é sinal que as pessoas têm vida para além disto, estiveram aqui e deram o seu melhor, fizeram o seu esforço, mas a determinada altura vão seguir o seu caminho. E naturalmente, há uma rotatividade nestes cargos que é naturalíssima precisamente por causa disso, ou não existisse a limitação de mandatos, que acabou por existir como o reconhecimento legal desse princípio. Há limitação de mandatos nas câmaras, há limitação de mandatos nos conselhos de administração, há limitação de mandatos nas IPSS, há em tudo. Porquê? Porque tem que haver sangue novo, tem que vir gente com ideias diferentes, e as instituições ganham com essa rotatividade. E aí, nesse caso, que diferenças detecta, ou pelo menos o que é que foi diferente, ou qual é o rumo que depois começou a implementar com a sua administração? Vamos lá.
eu acho que as instituições têm diferentes momentos e o momento que foi cumprido pelo Dr. Ricardo Gonçalves como Presidente do Conselho de Administração e pela Dra. Teresa Ferreira como Vogal Executiva foi um período importantíssimo na história desta empresa, que foi um período de grande investimento na área do saneamento. E consolidação. Ou seja, passámos os fundos comunitários em que existiram mais verbas para água e saneamento e eles foram aproveitados de forma impecável, de forma integral, e essa foi a fase que a empresa teve que passar, porque era uma fase importantíssima de investimento e eles fizeram-no de forma exemplar. Quando termina o novo quadro, é mais ou menos quando eu entro, ainda havia alguns projetos em curso, o que é que nós implementamos? Virámos-nos para a relação com o cliente, virámos-nos para dentro, para os nossos funcionários, olhar para eles, dar-lhes condições, motivá-los. Já agora, quantos funcionários tem a empresa? A empresa, eu não sei em cada dia quantos existem, porque naturalmente há contratos a termo de cessação, etc., mas andaremos nos 126, 127 pessoas. E, portanto, eu achei que, após aquele ciclo que estava a terminar naquele momento, o ciclo seguinte tinha que ser um ciclo de abertura. Tinha que ser um ciclo de abertura para os funcionários, um ciclo de abertura para os clientes, um ciclo de abertura para as ferramentas de gestão, para a inovação, e foi isso que nós tentámos implementar, e acho que com resultados comprovados em cada uma dessas áreas. Muito ainda há para fazer. Outros ciclos virão, estamos agora outra vez a começar um novo ciclo de investimento, mas também dizer que tivemos um cuidado muito grande e, desde o momento em que entrei, há sensivelmente 3 anos, desde o momento em que entrei, não descurámos nada ao investimento. E todos estes anos, estes últimos 3 anos, têm sido os melhores anos de investimento, retirando aqueles em que houve financiamento comunitário. Ou seja, em investimento sem fundos comunitários, os últimos 3 anos foram os melhores de sempre na empresa. E isso remete para desafios, novos projetos. Pode falar-nos um pouco Sim, do que nós temos muitos projetos em curso. Alguns deles foram, digamos, de alguma forma, obrigaram-nos a que eles ficassem um pouco suspensos durante este ano, até vermos, por causa de toda esta crise mundial que estamos a sentir, e nomeadamente a crise energética, que fez disparar os custos de energia para o triplo do que existiam no ano passado e no contrato anterior. Portanto, tivemos que fazer aqui uma inversão na estratégia que tínhamos traçado para acorrer digamos, a uma poupança interna, para não sacrificar as pessoas com o preço da água, portanto tivemos que fazer alguma contenção interna e tivemos que abandonar alguns projetos. Não foi abandonar, foi pô-los em stand-by, por causa disso. E este ano é um ano desafiante na gestão orçamental, precisamente por causa do custo de energia, que nós entramos no ano sem saber qual é que ele iria ser. E ele, efetivamente, no primeiro quadrimestre foi muito alto. Conseguimos, porque saímos do contrato intermunicipal, conseguimos poupar muito dinheiro por termos feito isso. Neste primeiro quadrimestre ainda estivemos com o preço do anterior fornecedor, porque estivemos a fazer os procedimentos de aquisição, mas temos poupança relativamente ao atual contrato da comunidade intermunicipal de 30% em alguns tarifários e que pode chegar quase aos 70% noutros tarifários. Por termos feito um concurso nosso. Porque maior capacidade de negociação, ou há razões para isso? Não sei. Eu também não sei dizer. Eu acho que assim, o mercado também está muito incerto. O mercado da energia, o que era no mês passado, já não é neste mês e pode não ser daqui por 6 meses. Vivíamos uma grande instabilidade. Agora,
Acho efetivamente que nós tivemos de tomar essa decisão, e não foi uma decisão fácil, que era a decisão se nos mantínhamos no contrato na central de compras da CIMLT para a energia ou se saíamos. A decisão foi difícil, não sabíamos o que aí vinha, mas decidimos arriscar e arriscámos bem. A partir deste mês nós vamos comprar energia muito mais barata do que se nos mantivéssemos no contrato aquela da ideia Comunidade Intermunicipal. Aquela ideia de haver escala, ser mais barato, nesse caso aqui não funcionou. Não essa ideia só é boa para fazer teses ou para escrever livros utópicos. Na prática isso pode não existir e a maior parte das vezes não existe. Ainda para mais. Eu acho que as comunidades intermunicipais são, acima de tudo, digamos, fóruns de solidariedade entre os municípios. E há municípios maiores que por si só já têm escala e há municípios mais pequenos que naturalmente beneficiam da escala dos maiores. Vamos ser objetivos a isto que acontece. Agora, nós somos uma empresa municipal, somos uma empresa gestora. Acho que não temos que ficar a pagar energia ao triplo do preço, ou pelo menos ao dobro do preço, e a fazer com que essa permanência lá na central de compras signifique aumentarmos as tarifas dos nossos clientes por razões de solidariedade. Porque o tarifário acho que não foi mais alto ou mais baixo por nós estarmos ou não estarmos. E, portanto, isso também pesou na nossa decisão. Nós estudámos muito, fizemos muitas reuniões de debate, porque há muitos tipos de tarifários, muitos concursos poderiam ser feitos. E nós optámos por fazer um concurso, 2 concursos, aliás, que já fizemos, para os próximos tempos, e que optámos por ir para preço variável e não para preço fixo, tarifa fixa ou tarifa variável, e ganhámos a aposta, ganhámos nós, ganhou o Viver Santarém, que tomou a mesma opção, a Viver Santarém tomou a mesma opção, e não sei até se a Câmara não estará também para a tomar, porque olhamos para os números e realmente temos uma diferença substancial. E isso reflete-se nos consumidores. É um pouco reflete-se, porque, repare, até o ano passado, o nosso orçamento, o peso da energia no nosso orçamento era cerca de 10%. 9,5%, 10%. Que é significativo. Com este aumento de energia, passou para, ainda não temos certo, porque temos um primeiro quadrimestre muito alto e depois temos, mas passou no mínimo para 18%. No mínimo. Mas pode ir a 24%. A estimativa, se nós nos mantivéssemos no concurso da Comunidade Intermunicipal, passávamos de 10% para 24%. Ou seja, que é praticamente triplicar os custos com a energia. Tem que ser refletido. Na tarifa, porque nós não podemos deixar de investir, nós não podemos deixar de renovar as condutas, nós não podemos deixar de fazer investimentos em hectares, em depósitos, etc. Não podemos deixar, tem que ser sempre o consumidor a pagar a fatura, naturalmente. Não é? Só a energia aumentou para influenciar a empresa, ou há outros custos, inflação, a inflação crise também, da Ucrânia, enfim. Tudo. Ouça, tem sido, este ano é um ano, o final do ano passado já teve esse impacto, a inflação já tinha um forte impacto no final do ano passado. Ouça, nós dependemos muito de serviços externos, nós temos muitos serviços, temos muita prestação de serviços, desde de manutenção, temos prestação de serviços ao nível da retirada das lamas, por exemplo, das hectares, ou seja, é uma atividade que gera efetivamente, contratamos muitos fornecimentos e serviços externos. A inflação tem repercussão no preço desses serviços externos e, portanto, é normal, nós só estamos a falar do aumento de 10 para 24 do peso da energia, mas na realidade os nossos custos operacionais sobem muito acima do aumento da eletricidade por causa disso, com outra dificuldade acrescida. O que é que nós estamos a assistir, que assistimos o ano passado e estamos a continuar a assistir este ano? Os nossos técnicos fazem um preço base para as empreitadas e os concursos ficam desertos. Porque não há concorrentes. Não há concorrentes.
ou porque acham que o preço é baixo e temos que aumentar o preço base para eles concorrerem, ou porque simplesmente têm tanto trabalho que não querem vir fazer as nossas coisas. E isto foi uma realidade. O maior investimento que nós tínhamos programado para 2022 e que conseguimos reprogramar as coisas a tempo e não ficar aquém no investimento de 2022, e apresentamos as contas agora. O maior investimento, que era a remodelação da rede dos Amiães de Baixo, que era uma intervenção muito grande, nós tivemos que a pôr em stand-by, pelo menos na totalidade, porque íamos lançar o procedimento, ficou deserto, aumentámos o preço de acordo com indicações de mercado, com mais 1/3 em cima, Assim, 1/3 do preço, e mesmo assim ficou deserto. E pensámos assim, não vamos mais, não podemos ir só porque temos que fazer, é um investimento que é necessário, mas eu acho que estes tempos de loucura na construção, nós esperamos que eles abrandem e que as coisas não vão voltar ao que eram em 2019 ou 2020, mas esperamos que haja alguma... que se refreie esta tendência. Ainda assim, os 24% da energia a mais foi já refletido no preço da água? Não, o preço da água não teve esse impacto, longe desse impacto. O nosso ajustamento, repare, numa fatura média, e quando eu digo média, não fomos nós que inventámos a média, é a ERSAR que faz a análise, que é uma família que consome 10 metros cúbicos de água por mês, o aumento é inferior a 1 euro. São cêntimos. Nós não refletimos de todo o preço ou o acréscimo do custo da energia no preço ao consumidor. Então, tivemos que refazer, tivemos que adiar projetos, tivemos que conter despesas de funcionamento e, acima de tudo, estamos a apostar muito na eficiência energética e queremos que nos próximos anos ter uma redução de consumo de energia da rede pública muito expressiva. Queremos já este ano reduzir cerca, no mínimo 10% de consumo da rede e estamos a implementar energias renováveis. Estamos também, em conjunto com a Câmara e com a Viver Santarém, a estudar uma comunidade de energia renovável para, portanto, produzirmos energias limpas, não é? Energia verde, energia sustentável para estas 3 entidades, e a nossa meta de redução já no próximo ano tem que atingir cerca de 50%. Neste momento é o nosso grande desígnio em termos de investimento e o nosso desígnio em termos de gestão é reduzirmos a pegada de carbono da empresa e reduzir os consumos energéticos e, consequentemente, reduzir o custo de energia. Todos os montantes, naturalmente, isto necessita de investimento, todos os montantes que estamos a poupar por via daquela gestão do contrato, termos conseguido uma adjudicação agora de energia mais baixa, todos os ganhos ou a não execução dessa parte do orçamento da despesa vai ser canalizada para infraestruturas de eficiência energética, porque nós queremos rapidamente alcançar um equilíbrio muito grande. Só ser utilizado nas águas de Santarém eletricidade proveniente de fontes renováveis e reduzirmos consumos na casa dos 50%. Inicialmente está a ser feito um estudo para reduzir, ou seja, para otimizar os equipamentos, porque não estamos só a falar do autoconsumo de energia, nós temos que otimizar os equipamentos, nós temos muitas bombas, temos muitos equipamentos em atares, ou seja, nós temos um consumo expressivo, porque tem que ser, mas podemos otimizar esses equipamentos. Na mesma etar pode estar um equipamento que tem um consumo de 100 e pode estar a ser feito o mesmo trabalho por um equipamento mais recente, mais eficiente e que só consuma 50. E aí nós estamos a reduzir em 50% o consumo da empresa naquele ponto. E, portanto, esse é o primeiro estudo, é analisar os consumos e otimizar o consumo em quantidade, e depois transformar esse consumo que é feito hoje em dia na rede para
fontes renováveis e muito de autoprodução. Autoprodução só nós, nos locais mais dispersos pelas freguesias e aqui na cidade, em conjunto com a Câmara e com a Empresa Municipal de Vila Santarém, fazemos uma comunidade energética. Quer dizer que há algumas vozes que vão dizendo que a água em Santarém está mais cara que no resto da região. Corresponde ou não à realidade? Não. Antes, pelo contrário. Sim. Basta olhar, basta fazer a comparação. A água em Santarém é mais barata do que noutros pontos do distrito, nomeadamente daquela que é a entidade gestora, ou são as entidades gestoras mais próximas de nós, como as águas do Ribatejo e a Cartágua. Nós temos os preços abaixo, e isso está comprovado por um estudo interno que eu pedi que fosse feito, e o nosso preço é mais baixo, quer para o residencial, quer para o não residencial. Ainda assim, detectam muito consumo de água relativamente desnecessário, enfim, conseguem ter esse tipo de ideia, ou por fugas, por um lado, que é do sistema, ou por consumos exagerados dos consumidores, e que possam haver medidas para mitigar esse consumo, porque, e agora estamos aqui a entrar também no outro campo, que é, e que eu juntava também à conversa, que é a possível falta de água no futuro próximo. E aqui, Santarém, como é que se situa em relação a essa perspectiva? Bem, são muitos temas na sua pergunta. Sim. É que já estamos para falarmos mais uma hora. Exatamente, estamos a 10 minutos. A terminar. Muito bem. Vou tentar ser breve. Essa análise tem que ser feita sob 3 prismas. Primeiro prisma, aquilo que é perda de água. A perda de água por ineficiência, a perda real de água. São roubos ou furtos de água, são condutas que, pela sua vetustez, têm fugas, e, portanto, essa é a perda real de água. Depois há a acrescer a esta uma outra parcela que contribui para o chamado indicador de água não faturada, que é aquela água que não é faturada, mas que nós sabemos para o que é que ela vai. E é o quê? É a água, por exemplo, que utilizamos na manutenção dos nossos sistemas, que eles precisam de ser lavados, precisam de ser mantidos. É a água que os bombeiros, por exemplo, utilizam para apagar incêndios. E, portanto, essa água é não faturada, mas nós sabemos para que fim é que vai. Essa não é uma perda de água real, é apenas água não faturada. E, por exemplo, são indicadores, e eu tenho aqui à minha frente os indicadores da ERSAR, estes são indicadores da ERSAR, e na água não faturada, que nós reduzimos drasticamente nos últimos anos, nós estávamos em 30 e tal %, neste momento, água não faturada, estamos em 23,6%. E se compararmos, eu pedi para ser feito, analisar, a ERSAR faz um relatório anual de todas as entidades gestoras, e eu pedi para analisar as entidades gestoras do distrito. E então, nós temos praticamente o mesmo valor do entroncamento, que somos os mais baixos de todos. É Águas de Santarém entroncamento. Todas as outras entidades gestoras estão acima, e muitas delas estão acima até da média nacional, como por exemplo as Águas do Ribatejo têm perdas totais entre os municípios acima da média nacional. Posso-vos dizer que a média nacional são 28,8%, eles têm perdas neste relatório de 2021 de 31,5%, quando nós temos os tais 23,6%. E temos 23,2% no entroncamento, e temos 46% na Tejo Ambiente, ou seja, e temos outros municípios ainda com mais. Isto na água não faturada. Se nós, por outro lado, formos ao indicador das perdas reais, aí nós ainda estamos muito melhor. Ou seja, isto é sinal que nós temos aqui uma parte da água que nós sabemos para o que vai, não é faturada, mas é para fins de interesse público. E nas perdas reais, nós somos, no distrito, a entidade com perdas reais mais baixas. As perdas reais, de acordo com os indicadores da ERSAR, a média nacional situa-se nos 128, nós temos 60.
somos a entidade mais baixa. Por exemplo, por curiosidade, as águas do Ribatejo têm 105. Já agora, estamos a terminar, e desculpe cortar o fio, mas a propósito das águas do Ribatejo, também a ideia de que as águas santarenses deveriam estar nas águas do Ribatejo. Não queria deixar de perder a oportunidade de ficar isso esclarecido. Eu respondo a essa pergunta de uma forma muito objetiva. Eu até hoje, e nestes 3 anos de gestão e em todo o conhecimento que eu tenho das águas de Santarém, não senti por uma única vez que se estivesse nas águas do Ribatejo estaria melhor do que está a empresa atualmente. Não estaríamos melhor em termos de preço, os preços deles são mais altos. Não estaríamos melhor em termos de perdas de água, porque as perdas de água das águas do Ribatejo são maiores. Como vemos, as águas do Ribatejo, por exemplo, continuam a estar no concurso da eletricidade da comunidade intermunicipal. Nós temos custos maiores. Reduções entre 30% a 60% dos custos de energia. E, portanto, se alguma vez, eu tenho esta abertura também de espírito, eu não sou cético, e, portanto, se alguma vez se entender que por um conjunto de razões haja um interesse, essa questão pode ser estudada. Eu ainda não tive nenhum indicador que me o comprovasse, continuo a não ter no dia-a-dia e, portanto, para mim, esse é um assunto encerrado, pelo menos nos próximos tempos. Exatamente, e também as razões... Mas eu tenho fundamentos, porque é que digo, porque é que não fica também esse ponto não ganharíamos, não é? Mas, repare, mas isto sem desprimor nenhum para as águas do Ribatejo, mas pelo contrário, é uma entidade gerida por pessoas muito idóneas, quer o seu diretor-geral, quer o seu Presidente do Conselho de Administração, com quem temos boas relações, com quem trocamos opiniões, porque nós nem sequer, não há concorrência. Nós só vendemos água em Santarém, eles só vendem em Almeirim e nos outros concelhos. E, portanto, não há aqui concorrência nenhuma. Damos-nos bem e estamos no mesmo setor e tudo o que sejam experiências positivas que eles possam tomar nossas, nós abrimos a nossa casa e o mesmo esperamos dele e temos a certeza que o faremos. A nível nacional, com certeza, nos fóruns que há sobre do setor, também há essa troca de experiências entre uns e outros. Ainda há pouco tempo, por força disso, até foi o Sr. Presidente da Câmara que me relatou a mim e ao restante do Conselho de Administração e ao Diretor-Geral, em Évora, quando se falava de entidades gestoras, uma pessoa que estudava as águas e que está dentro das águas ligado com o CCDR do Alentejo, disse a Águas de Santarém é um modelo em termos de gestão de sistema de abastecimento. Não foi dito por nós. Eu acho que nós fazemos um esforço diário para melhorar. As apreciações que fazem nós e quando fazemos este estudo de dados, deixa-nos tranquilos, estamos a cumprir. Última questão que temos a terminar. Claro. Saneamento, ETAR, projetos europeus... Projetos europeus, pronto, estamos neste momento a tomar decisões, temos alargamento da rede de saneamento para fazer, pelo menos em 3 freguesias, queremos priorizar isso em termos de investimento, estamos a falar de Abitureiras, estamos a falar de São Vicente de Paulo, estamos a falar de Alcanede, queremos também de ver se conseguimos, já num programa nacional, financiamento para a ETAR. O último orçamento que nos deram para a ETAR é de 12 milhões de euros. É um para uma nova ETAR? É praticamente uma nova ETAR. A ETAR passou o tempo útil de vida, está a cumprir com os critérios, mas há novos critérios, temos que avançar. E queremos apostar muito nas perdas de água. As perdas de água é também uma questão ambiental. Há pouco falava, e bem, as pessoas estão a consumir. Claro que sim, ainda há um consumo supérfluo muito grande. Ainda dizia uma pessoa com quem falava, também ligada a estas questões da gestão, e dizia, bem, a água devia de custar o triplo ou o quádruplo para as pessoas valorizarem. Porque uma casa, mesmo até que tenha piscina... Sim. São 30 ou 40 euros a conta da água versus 300, se calhar, de luz e de outras coisas. É claro que tudo entra no bolso das pessoas. Agora, o consumo da água tem que ser regrado. Tem que ser regrado, não é sequer por uma questão de preço ou um capricho. Tem que ser regrado porque é um bem escasso. E dentro de alguns anos vamos sofrer consumo supérfluo que fizemos. Era a última questão. Claro. Vai haver, para o consumo de tempo... Vai haver falta de água. Falta de água, é isso. Toda a gente se tem que preparar, não é dizer aqui que nunca faltou aqui nas nossas torneiras. Nós até, em termos de rupturas de serviço, temos um índice fantástico a nível nacional, também aí. Mas isso não quer dizer que, e nós assistimos o ano passado, um ano seca, não quer dizer que, ou melhor, tudo aponta para que a água vai faltar em todo o lado. E, portanto, nós temos que regrar, porque a água tem um ciclo urbano e, portanto, temos que fazê-la voltar novamente ao ecossistema
para voltarmos a reutilizá-la. Isso não está a ser feito e está-se a gastar água de forma supérflua e vamos ter necessidade dela. Obrigado, Dr. Ramiro Matos. Obrigado nós. Foi com o Dr. Ramiro Matos, Presidente do Conselho de Administração da Empresa de Águas Municipais Águas de Santarém, que fizemos a conversa do À Quinta de hoje. Contamos voltar na próxima semana. Daqui até lá, tenha uma boa semana.